início, foi uma bagunça. Mas quando conseguimos separar as amostras e limpá-las, obtivemos um DNA realmente puro, o que nos permitiu descobrir algo sobre ele e, principalmente, sobre sua ancestralidade. É possível que os antigos astronautas tenham ensinado aos egípcios que a mumificação era uma forma de preservar suas informações genéticas no DNA. A máscara dourada do rei Tutankhamon cativou a imaginação do mundo. Mas o verdadeiro tesouro nunca foi ouro. Estava escondido em seu sangue. Após mais de 3.000 anos, cientistas decodificaram seu DNA e revelaram uma verdade chocante que muda tudo o que pensávamos saber sobre Tutankhamon e sua dinastia. O túmulo do rei Tutankhamon. A descoberta que deixou o mundo perplexo. Seus lábios, seu nariz, tudo é muito bem detalhado. Este sarcófago é uma descoberta extraordinária e única. Tutankhamon não deveria ser a estrela do Antigo Egito. Seu reinado foi curto, seus monumentos modestos e sua memória quase se perdeu. Mas quando seu túmulo voltou à luz no outono de 1922, o jovem rei surpreendeu o mundo. O arqueólogo britânico Howard Carter passou anos escavando no Vale dos Reis com dinheiro emprestado de seu patrono, Lord Carnarvon, e estava quase sem tempo. Esta era a última temporada antes que o financiamento acabasse. Howard Carter e Lord Carnarvon achavam que, na verdade, não haviam encontrado o túmulo de Tutankhamun. Então, em 4 de novembro, a ferramenta de um artesão egípcio raspou o topo de um degrau esculpido. Carter removeu-o, depois outro e outro. 16 no total, descendo até uma porta selada com o selo da necrópole de um chacal sobre 9 cativos. Carter reexaminou a descoberta, enviou um telegrama a Carnarvon que dizia: "Finalmente fiz uma descoberta maravilhosa." E esperou. 3 semanas depois, Carnarvon e sua filha, Lady Evelyn Herbert, chegaram a Luxor. Nos 3 dias seguintes, a equipe expôs toda uma escadaria e a porta selada atrás dela. Em 26 de novembro, Carter fez uma pequena abertura, ergueu uma vela para o buraco e espiou lá dentro. Quando Carnarvon perguntou se ele conseguia ver alguma coisa, Carter pronunciou a frase que ainda ressoa um século depois. Sim, coisas maravilhosas. O que eles haviam encontrado era o KV-62, um túmulo real surpreendentemente pequeno, com apenas 4 câmaras, um curto corredor, uma antecâmara, um anexo, uma câmara funerária e uma sala lateral, conhecida como tesouraria. Ao contrário da maioria dos túmulos reais, as paredes eram em grande parte de rocha nua, com decoração apenas na própria câmara funerária. Basta uma visão sobre seu estado de espírito, sua empolgação. Por anos, ele sonhou com este momento. Este poderia ser o ápice de sua carreira, mas a falta de pintura era compensada pela escala. Os cômodos estavam abarrotados de tesouros, 5.398 objetos catalogados. Desde simples camisas de linho até enormes relicários de ouro mais altos que um homem. A escavação se tornou uma maratona de 10 anos. Nada foi tocado até que Harry Burton, o fotógrafo do Metropolitan Museum, capturasse tudo em placas de vidro. Ele tirou cerca de 1.400 fotografias, cada uma transformando o caos da tumba em um registro permanente. A primeira câmara em que Carter entrou era impressionante. A antecâmara estava tão lotada que os móveis se encostavam em divãs rituais em forma de animais. 4 carruagens desmontadas estavam empilhadas em um canto, e bengalas, arcos e caixas cobriam quase todo o chão. Na extremidade norte, erguiam-se 2 estátuas negras do rei, quase em tamanho natural, cada uma usando um cocar e um quilt dourados, guardando uma divisória selada. À luz bruxuleante de velas, seus detalhes em ouro brilhavam contra a madeira escura. Além daquela parede ficava a câmara funerária. No interior, 4 relicários dourados encaixavam-se tão perfeitamente que restavam apenas pequenas frestas de espaço. Cerca de 66 cm nas extremidades e 35 cm nas laterais. No centro, repousava um sarcófago de quartzito com tampa de granito. Dentro dele havia 3 caixões aninhados, o último feito de ouro maciço.
Esse caixão interno pesava cerca de 110 quilos. Uma oportunidade única na vida de ver isso. A última vez que esses tesouros estiveram juntos foi dentro do túmulo de Tutankhamon. Acima de tudo, repousava a relíquia mais famosa do Antigo Egito, a máscara dourada de Tutankhamon. Pesava 10,2 kg e era cravejada de lápis-lazuli, quartzo e vidro colorido. Seu rosto sereno e jovial, o cocar listrado e os emblemas gêmeos da cobra e do abutre tornaram-se da noite para o dia o ícone do Egito. É incrustado com milhares de fragmentos de vidro colorido e pedras semi-preciosas. Mas os tesouros não se resumiam à riqueza. Eles preservavam a atmosfera de um funeral. Guirlandas de flores de centáurea, pétalas de lótus e folhas de oliveira, algumas com quase 2 metros de comprimento, ainda jaziam onde os enlutados as haviam colocado. Uma pequena coroa de flores havia sido colocada sobre os emblemas da cobra e do abutre no caixão, embora as flores tivessem ficado amarronzadas com o tempo. As fotos de Burton as congelaram no tempo. Sinais de problemas, porém, apareceram cedo. A primeira porta mostrava buracos de ladrões, antigas invasões que haviam sido rebocadas. O corredor de entrada estava repleto de lascas de calcário, algumas contendo objetos recolhidos de saqueadores. Em 1907, Carter já havia encontrado o KV-54, um fosso cheio de restos do embalsamento e banquete fúnebre de Tutankhamon, evidência de que, após o ataque dos ladrões, as autoridades remendaram o túmulo e espalharam os destroços em outro lugar. Dentro do KV-62, tudo era frágil e empilhado de forma desajeitada. Um movimento errado poderia quebrar as pernas douradas das cadeiras ou esmagar cestas de frutas. Por isso, a câmera de Burton veio em primeiro lugar, as mãos cuidadosas de Carter em segundo. Enquanto a equipe de Carter trabalhava, o mundo exterior entrava em frenesi. Carnarvon vendeu os direitos exclusivos da história ao Times de Londres, excluindo outros repórteres que disputavam informações e boatos. Quando Carnarvon morreu no Cairo, em 5 de abril de 1923, vítima de uma picada de mosquito infectada que sofreu ao se barbear, jornais do mundo todo estamparam a notícia de uma maldição do faraó. Não havia nenhuma inscrição com maldição na porta, mas o mito se espalhou mais rápido do que qualquer conversa séria sobre infecção e bactérias. Lá dentro, Carter e sua equipe transformaram a arqueologia em uma operação de precisão. Com luzes elétricas instaladas na tumba, eles esboçaram, catalogaram e fotografaram cada item em seu devido lugar. Depois, novamente após a numeração e mais uma vez após a remoção. Para eles, foi tanto uma missão de resgate quanto um projeto documental. Trabalho incrível o que foi necessário para retirar tudo isso. A disposição da tumba levantou questões. O túmulo KV-62 era raso e compacto, mais parecido com o túmulo de um nobre do que com o de um grande faraó. Apenas a câmara funerária continha pinturas. Os santuários estavam amontoados em um espaço mal suficiente para contê-los. O corredor apresentava sinais de remendos após antigos roubos. Alguns equipamentos pareciam ter sido reaproveitados para cumprir um prazo. Tudo indicava um funeral apressado e sob pressão, em vez de um local de descanso real cuidadosamente preparado. No entanto, aquelas câmaras apertadas ofereciam ao público moderno algo que nenhum outro túmulo havia proporcionado: a disposição de um sepultamento real, deixado como os enlutados o haviam preparado. Em contraste com o túmulo de Tutankhamon, este túmulo é, em todos os aspectos, muito mais grandioso. É maior. As carruagens apresentavam sinais de desgaste. As cadeiras ainda tinham almofadas. Sandálias estavam prontas para serem usadas. Caixas de carne e frutas estavam etiquetadas em potes. Não eram adereços. Eram os pertences pessoais de um jovem rei congelados no tempo. Em vez de artefatos dispersos, saqueados séculos antes, o mundo pôde ver o túmulo quase intacto de um faraó, humano e real. Ainda assim, perguntas difíceis persistiam.
Por que um rei seria sepultado em tal lugar? Uma tumba pequena? Por que a decoração era tão simples? E, acima de tudo, por que um rei, ainda na adolescência, precisaria de um funeral? Esses mistérios desviaram o olhar do tesouro para o próprio menino e, por fim, para o DNA em seus ossos, onde a ancestralidade que moldou seu destino aguardava em silêncio. A verdade sobre a morte do rei Tutankhamon. A máscara dourada do rei Tutankhamon já havia cativado o mundo, mas o corpo sob ela carregava questões que ecoariam por décadas. Nenhum egípcio deveria ter sido mumificado dessa forma, quanto mais um faraó egípcio. Logo no início, espalharam-se rumores de que a parte de trás do crânio dele parecia danificada. E quase instantaneamente começaram os boatos sobre assassinato. Era uma história interessante. Um jovem faraó derrubado por uma traição. Mas a verdade era bem menos sensacional e muito mais complexa. Quando a equipe de Howard Carter chegou à múmia em 1925, deparou-se com um problema brutal. Os antigos embalsamadores haviam derramado resina sobre o corpo e, ao longo dos séculos, ela endureceu como cola. O cadáver havia se fundido ao caixão e à famosa máscara. A equipe de Carter não tinha equipamentos modernos, nem scanners, nem como separar os pedaços com segurança. Então, eles recorreram ao calor e a ferramentas afiadas, tentando liberar os restos mortais à força. No processo, quebraram ossos, partiram o corpo em seções e o deixaram gravemente danificado. Mais tarde, os pesquisadores encontrariam pequenos fragmentos ósseos dentro do crânio, mas eles não eram provenientes de um golpe brutal. Eram resultado do acúmulo de resina na cabeça e do manuseio brusco durante a década de 1920. Essa história não terminou nos anos 20. Algumas pessoas acreditam que isso se deve a um golpe na cabeça. Outras pensam que foi um acidente durante o processo de embalsamento, algo que ocorreu ainda mais tarde. Em 2005, um tomógrafo computadorizado móvel chegou a Luxor e transformou a investigação. Pela primeira vez, os médicos puderam examinar Tutankhamon da cabeça aos pés sem tocá-lo. Eles fizeram mais de 1000 cortes digitais de seu esqueleto. As imagens eram cristalinas. Não havia nenhuma fratura no crânio que correspondesse a uma lesão fatal. Os fragmentos na cabeça eram exatamente como descrito nas anotações de Carter: resina e danos causados pela escavação. Mas o fêmur esquerdo contava uma história diferente. O professor de radiologia, Ashraf Salem, está prestes a realizar a primeira autópsia virtual da história do rei Tunang. Logo acima do joelho, o fêmur apresentava uma fratura grave. Ainda mais revelador, a resina de embalsamamento havia penetrado na fratura. Esse detalhe significa que a lesão estava aberta quando o corpo estava sendo preparado. Em um mundo sem antibióticos, uma ferida como essa poderia levar a uma infecção rápida ou à formação de coágulos sanguíneos. De repente, a causa da morte não foi um assassinato secreto, mas uma crise médica. Uma perna fraturada que poderia ter matado um faraó de 19 anos rapidamente. Então, como surgiu a lenda do acidente de carruagem? Durante décadas, pareceu a combinação perfeita. Um jovem rei vivendo intensamente, correndo em bigas pelo deserto. Então, um acidente e tudo acabou. Em 2013, uma investigação televisiva chegou a encenar simulações de acidentes. Alegaram que um impacto em alta velocidade poderia explicar seus ferimentos. Foi dramático e rendeu manchetes. Mas as tomografias nunca confirmaram totalmente essa história. É possível ver que a múmia está em péssimo estado. Todo o corpo está cortado em pedaços. Análises posteriores mostraram que os danos esperados de um acidente desse tipo não existiam. Além disso, os resultados da tomografia computadorizada revelaram que Tutankhamon provavelmente tinha dificuldades até mesmo para andar. Pilotar bigas em alta velocidade teria sido praticamente impossível para ele. A teoria glamourosa do acidente perdeu força, dando lugar a um quadro mais sóbrio. O quadro ficou mais nítido quando os médicos examinaram o pé dele. As tomografias computadorizadas mostraram sinais de necrose vascular, uma condição em que o osso perde o suprimento sanguíneo e morre lentamente.
Em jovens, costuma afetar o antepé, uma condição também chamada de doença ocular. Ela causa dor, deforma a maneira de andar e pode fazer com que cada passo pareça uma tortura. De repente, a coleção de mais de 130 bengalas no túmulo fez sentido. Reis adoravam bastões cerimoniais, claro, mas nenhum enterro real jamais havia incluído tantos. A quantidade de bengalas simples, bastões esculpidos e bastões decorados indica um jovem que se apoiava neles no dia a dia, não apenas em rituais. Até mesmo estudiosos que discutem simbolismo admitem que parece que ele precisava deles. Imagine só, um jovem rei com todo o luxo, mas incapaz de andar confortavelmente, apoiando-se em bengalas para se equilibrar. Cada passo devia ser como cravar um prego no pé. Ele provavelmente deslocava o peso para a borda externa, rolando a passada de forma desajeitada, e as tomografias computadorizadas confirmam isso. A isso se soma uma fratura violenta e repentina na perna, perto da época de sua morte, e o quadro se torna ainda mais sombrio. Seu corpo já estava vulnerável, já lidando com a dor quando a fratura o levou ao limite. Não é preciso um acidente dramático para explicar isso. Havia mais um fator nessa tragédia: a doença. Em 2010, pesquisadores realizaram testes de DNA em amostras de tecido de várias múmias reais, buscando vestígios de parasitas. Tutankhamon testou positivo para a malária, a cepa mais mortal, Plasmodium falciparum. Esse parasita ataca o sangue, destrói os glóbulos vermelhos e pode deixar a pessoa fraca e febril. Em alguém que já lutava contra uma doença óssea e um ferimento grave na perna, a malária teria sido devastadora. Poderia ter levado seu corpo a um choque séptico ou o deixado sem forças para combater infecções. Junte todas essas peças: um pé problemático, uma coxa quebrada e a malária correndo por suas veias. Em uma época sem medicamentos modernos, o desfecho se torna dolorosamente claro. E, no entanto, uma pergunta persiste: por que tantos problemas atingiram um adolescente? Por que seu esqueleto apresentava distúrbios que raramente se acumulam em um único corpo? Para entender por que seu corpo carregava tantos fardos, é preciso analisar a dinastia que o gerou e os riscos genéticos associados a ela. CT resolveu o mistério. Ele não foi assassinado com um golpe no chapéu. Como o Egito tentou esconder a família de Tutankhamon? Quando se fala da reviravolta mais estranha em todo o Egito antigo, geralmente se chega a um momento específico: os anos de Amarna. Foi quando um faraó chamado Amenhotep IV decidiu que o antigo sistema estava falido. Ele não se limitou a ajustar algumas regras. Ele aboliu tudo. Chegou até a mudar seu próprio nome para Akhenaten, que significa eficaz para o, e colocou um deus, o disco solar flamejante, no topo da religião egípcia. Durante séculos, o Egito manteve um equilíbrio entre dezenas de deuses, com Amon à frente. De repente, tudo isso foi deixado de lado em favor de um círculo brilhante no céu. E Akhenaten não parou por aí. Ele desfez as fileiras da corte real e construiu uma cidade completamente nova no deserto. Imagine a magnitude dessa mudança: tirar o coração do governo das mãos de ladrões, o antigo centro de poder, e plantá-lo na areia vazia. Ele esculpiu enormes marcos de fronteira nos penhascos ao redor do local, demarcando os limites da cidade para que todos pudessem ver. Nesses textos, datados do 5º ano de seu reinado, ele declarou: "Este é o lugar." O nome da cidade, Akatatan, significava horizonte do Atim. E hoje chamamos o local de Tel El Amara. Isso foi mais do que arquitetura, foi um terremoto cultural. Os templos que alimentaram sacerdotes, trabalhadores e cidades inteiras por gerações perderam repentinamente sua renda e status. A antiga máquina religiosa, que manteve a sociedade estável por séculos, foi destruída. Em seu lugar, surgiram um deus e um rei, ambos exigindo lealdade absoluta. Mas por mais dramático que isso tenha sido, a história não terminou com Akhenaten. Após sua morte, o Egito reagiu com força. O herdeiro do trono era apenas um menino, Tutankhamon.
Seu próprio nome o declarava a personificação do número 10. Mas no início de seu reinado, ele o mudou para Tutankhamon, a personificação da lua. Sua jovem rainha fez o mesmo, mudando de Anesenpoten para Anesanun. Foi uma mudança radical e pública, um anúncio estrondoso de que os antigos deuses haviam retornado. O governo se mudou para o norte, para Mênfis, no Baixo Egito, onde a vida política poderia se aproximar das rotas comerciais e do tráfego do delta. Embora os ladrões tenham voltado a ser o centro espiritual, esse retorno à tradição está gravado em uma enorme inscrição conhecida como a Estala da Restauração, datada do 4º ano do reinado de Tutankhamun. Então, um pouco de contexto sobre esta estrela, que a torna muito importante para os acadêmicos, é que ela é chamada de Estrela da Restauração de Tutankhamun. Este é o 1º ano do reinado. O texto é dramático, pintando um quadro sombrio do Egito sob o reinado de Akhenaton. Afirma que os templos ruíram, os santuários foram abandonados e os deuses lhes viraram as costas. O Estala promete reconstruir santuários, recontratar sacerdotes, retomar festivais e restaurar as oferendas. Parece propaganda, mas propaganda com uma missão. Um rei adolescente dizendo: "Vamos consertar essa bagunça, vamos restaurar o Egito." Essa mensagem foi tão poderosa que governantes posteriores a reutilizaram. Ainda assim, por trás da fachada pública de restauração, o trono de Tutankhamon vacilava. No interior de seu túmulo, na sala do tesouro, a equipe de Howard Carter fez uma descoberta comovente. 2 pequenos caixões contendo os restos mumificados de meninas bebês. Osiris, essas 2 múmias de bebês, foram sepultadas com seu pai no túmulo de Tutankhamun. Eles foram colocados juntos em uma caixa de madeira. Um com a cabeça em uma extremidade e o outro com a cabeça na extremidade oposta. As bandagens ainda continham os selos da necrópole real. Perto dali, havia outro caixão contendo uma mecha de cabelo da rainha Tia. Ela era a poderosa avó de Tutankhamun e a grande esposa real de Amenhotep III. Exames médicos posteriores mostraram que um dos fetos havia atingido cerca de 25 semanas de gestação, enquanto o outro estava quase a termo, por volta de 37 semanas. O significado era claro e trágico. Tutankhamun e Ankhesenamun haviam perdido 2 filhas antes do nascimento. Não havia nenhum filho sobrevivente, nenhum herdeiro à espera. Numa cultura que valorizava a sucessão natural de pai para filho, isso era um problema sério. Esse problema tornou-se ainda mais evidente após a morte de Tutankhamun. Sua viúva se viu presa numa perigosa tempestade política. E foi então que uma das cartas mais estranhas da história antiga foi escrita. Nos arquivos do Império Hitita, arqueólogos encontraram uma tabuleta de argila com uma mensagem desesperada. Uma rainha do Egito, cujo título era escrito foneticamente como Dakamunu, que significa simplesmente esposa do rei, escreveu ao rei hitita Supuma-Pimui. Ela disse que seu marido havia morrido. Ela não tinha filhos e implorou que ele enviasse um de seus filhos para se casar com ela e governar o Egito. Pense em quão radical era isso. Uma rainha egípcia buscando apoio fora do Vale do Nilo, pedindo a uma potência estrangeira que lhe enviasse um príncipe para assumir o trono do Egito. Isso nunca havia acontecido antes. Supuma concordou e enviou seu filho Zananza, mas Zananza nunca chegou. Ele foi morto no caminho, e o plano desmoronou em meio a sangue e suspeitas. Os estudiosos ainda debatem qual rainha escreveu a carta, mas a maioria concorda que foi Ankhesenamun. A cronologia coincide e nenhuma outra viúva daquela época faz sentido. A carta mostra o quão frágil a dinastia havia se tornado. Se houvesse um herdeiro egípcio claro, nenhuma rainha arriscaria convidar um estrangeiro. O fato de um príncipe hitita sequer ter se aproximado das fronteiras do Egito demonstra o quão desesperadora era a situação. No fim, o trono não passou para um filho real, mas para um nobre, e posteriormente para Horch, um general. Essa é a linhagem que vemos nas listas reais posteriores. Mas a confusão que se seguiu mostra o quão instável o Egito realmente estava após o curto reinado de Tutankhamun. E essa instabilidade alimenta a questão maior
Quem eram exatamente os pais de Tutankhamon? Por que a linhagem real era tão frágil? A resposta não é fácil de encontrar em uma parede ou estátua, porque essas paredes e estátuas foram literalmente desfiguradas. Após Amarna, governantes como Hormheb quiseram apagar todo o episódio. Eles reutilizaram blocos dos templos de Akhenaten como material de preenchimento para novas construções. Eles apagaram nomes, reescreveram inscrições e se apresentaram como os legítimos herdeiros de Amenhotep III, ignorando o faraó herege e sua linhagem. O que nos resta é uma história repleta de lacunas e edições. Akhenaten era o corpo misterioso encontrado em KV-55? A mãe de Tutankhamon era uma das irmãs de Akhenaton, ou sua famosa esposa, Nefertiti. Com tantos nomes apagados posteriormente, tornou-se quase impossível saber. E por décadas, os estudiosos só podiam discutir e debater sem respostas claras. Então veio a descoberta. No início dos anos 2000, o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito lançou o projeto Múmia Egípcia, um plano ousado para usar a genética moderna para dissipar a confusão. A ideia não era apenas satisfazer a curiosidade. Era mapear a família real do final da Destiny-Whitela dinastia para conectar pais, filhos e irmãos com certeza científica. Não se tratava de um trabalho amador. O projeto utilizou regras rigorosas para evitar contaminação. As amostras foram coletadas apenas de ossos sólidos ou tecidos bem preservados, com as superfícies limpas por produtos químicos e luz ultravioleta. As ferramentas eram novas para cada amostra. Os funcionários usavam máscaras e luvas, e seus próprios perfis de DNA foram registrados para detectar contaminação. Cada local de teste foi documentado e fotografado. Tomografias computadorizadas das múmias orientaram a coleta de amostras e forneceram informações médicas adicionais. A equipe não testou qualquer pessoa. Eles se concentraram em 16 indivíduos com a melhor chance de esclarecer a família de Tutankhamon. Isso incluía o próprio Tutankhamon, da tumba Kai-62, o controverso indivíduo do sexo masculino da tumba KV-55, a mulher mais velha e a mais jovem da tumba KV-35, Amenhotep III e sua rainha Tha, e os pais de Tyr, Yuya e Tuya, que estavam surpreendentemente bem preservados. O estudo também incluiu os 2 fetos da tumba de Tutankhamon, as 2 mulheres da caverna 21, que poderiam estar ligadas ao berçário real, e outros indivíduos que poderiam fundamentar a árvore genealógica. Os marcadores de DNA escolhidos foram repetições em tandem curtas, STRs, pequenos trechos repetidos de DNA que tornam a impressão digital genética de cada pessoa única. A equipe testou marcadores autotômicos, herdados de ambos os pais, e marcadores do cromossomo Y, que seguem a linhagem paterna. Cada resultado foi repetido e comparado em um segundo laboratório. Controles negativos foram executados constantemente para garantir que nenhum DNA moderno se infiltrasse. Os participantes foram escolhidos, as amostras asseguradas e os protocolos rigorosamente controlados. O que se seguiu não foi especulação. Foi o veredito bruto da genética. O segredo de família escondido no DNA de Tutankhamon. Os testes de DNA finalmente puseram fim a um século de discussões e palpites. Um laboratório foi instalado dentro do Museu Egípcio e outro laboratório independente operava na Universidade do Cairo. Desse esforço surgiu uma árvore genealógica de 5 gerações, elaborada com ciência, não com base em palpites. E a conclusão foi tão clara quanto chocante. O corpo masculino da tumba Kai 55 revelou-se ser o pai de Tutankhamon. A mulher mais jovem da tumba KV 55 revelou-se ser sua mãe. E a reviravolta? Os 2 não eram apenas um casal. Eram irmãos, ambos filhos de Amenhotep III e da rainha Thay. Para entender por que isso foi uma revelação tão bombástica, é preciso conhecer os envolvidos. KV 55 é uma pequena e enigmática tumba descoberta em 1907.
O sarcófago foi mutilado na antiguidade, com os nomes literalmente apagados a cinzel, o que levou gerações de egiptólogos a debaterem sobre quem estava dentro dele. O estudo de DNA de 2010 ligou o indivíduo do sexo masculino do KV-55 diretamente a Amenhotep I como seu filho e diretamente a Tutankhamon como seu pai. Isso reduz as opções a dois príncipes, Akhenaten ou os Mekakari, ambos pertencentes ao mesmo círculo familiar íntimo. Alguns especialistas acreditam que os ossos pertencem a um homem entre 35 e 45 anos e consideram a hipótese de Akhenaten. Outros acreditam que a idade seja menor e inclinam-se para Sminc. Mas, geneticamente, independentemente do nome que se prefira, ele era o pai de Tutankhamon e filho de Tia. Agora, quanto à mãe, a mulher mais jovem é uma múmia feminina encontrada em KV-35 em 1898 por Victor Loret. Ela estava deitada perto de sua própria mãe, a rainha Tai. A equipe de DNA a identificou como outra filha de Amenhotep III em Tai, crucialmente, como a mãe de Tutankhamon Khamun. Isso confirmou a hipótese. Seus pais eram irmãos. O software genético usado pela equipe gerou probabilidades altíssimas. Praticamente uma sequência de 9 na página. Em outras palavras, tão próximo da certeza quanto o DNA antigo pode chegar. Mas nem todos se convenceram imediatamente. O DNA antigo é notoriamente frágil. E o Egito é um dos ambientes mais hostis do mundo. O calor, a umidade e as resinas de embalsamamento atuam em conjunto para corroer as cadeias genéticas. Os céticos temiam que o que a equipe tivesse encontrado pudesse ser apenas contaminação. Os cientistas previram esse desafio e, por isso, implementaram medidas de segurança desde o início. Realizaram o trabalho em 2 laboratórios separados, registraram o DNA de cada participante e repetiram os testes diversas vezes. Mais tarde, em 2017, uma nova pesquisa confirmou o que eles já haviam demonstrado. O DNA antigo autêntico pode, de fato, sobreviver em múmias egípcias se manuseado com cuidado. Essa comprovação adicional apenas reforçou a confiança de que os resultados publicados em 2010 eram genuínos. E isso nos leva de volta ao próprio Tutankhamon. E é aí que a história retorna ao corpo, que conhecemos tão bem de seu túmulo. Casamentos entre parentes próximos aumentam o risco de problemas recessivos, o tipo de condição que só aparece quando ambos os pais carregam o mesmo gene oculto. A pesquisa, que será exibida em um documentário da BBC, mostra evidências de que ele foi fruto de uma relação incestuosa. A equipe de pesquisa não chegou a um diagnóstico específico para Tut. Em vez disso, eles conectaram as peças que já estavam sobre a mesa. Seu esqueleto apresentava problemas ósseos e deformidades nos pés. Seu túmulo continha um número incomum de bengalas, não apenas adereços cerimoniais, mas muitas delas desgastadas pelo uso real. Dentro do túmulo, Howard Carter encontrou 6 bigas. Além disso, testes de DNA encontraram vestígios de parasitas da malária, o tipo mais mortal, em Tutankhamon e em alguns de seus parentes. Pesquisadores acreditam que o rei Tutankhamon morreu de malária aos 19 anos e viveu o resto da vida com a doença de cola. Junte tudo isso e você terá um jovem com pernas frágeis, que dependia muito de bengalas para andar e com uma infecção perigosa se espalhando pelo corpo. A consanguinidade não causa malária, é claro, mas pode enfraquecer o corpo, tornando-o menos capaz de combater doenças e mais propenso a problemas estruturais. Some a isso uma lesão grave ou uma infecção e, de repente, um rei adolescente se vê travando batalhas internas que não consegue vencer. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.